todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Na voz do especialista, hoje a gente vai falar a respeito da jornada dos pacientes dentro da pneumologia. E eu tenho o prazer de conversar com a doutora Lara Silvello. A doutora Lara vai trazer para a gente aqui, acho que diversos pontos que a gente vinha construindo. Lara, é o nosso bate-papo, né? Um pouco do que a gente construiu antes nos bastidores, mas trazer para a nossa audiência um olhar da pneumologia e de que maneira que a gente pode ter atenção para alguns temas que são extremamente importantes, né? Desde acesso a tecnologias aí específicas que também precisam trazer luz a esse tema para que a gente melhore a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros, né? A doutora é uma especialista formada pela PUC, tem um consultório também, atua em Alphaville, hoje à frente de grandes serviços como a Rede D'Or, Hospital 9 de Julho, mas naturalmente sempre eu faço questão que você também se apresente e se posicione para que a gente possa te conhecer melhor ao longo desse bate-papo. Sim, sim. Antes de tudo, Adriano, obrigada pela oportunidade de participar aqui do podcast. Estou muito feliz, muito honrada. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. E sobre a minha apresentação, né? Então, quem eu sou um pouquinho, eu me formei, como você falou, na PUC de Curitiba. Me formei em 2019, pouquinho antes da pandemia. Então, com 6 meses de formada, eu já conheci aí o que foi essa linha de frente da pandemia. Nesse contexto também eu vim para São Paulo fazer clínica médica no Hospital do Mandaki, que faz parte de todo o complexo do Sul São Paulo, né? Que é um complexo imenso e que a gente acabou lidando assim bem à frente, né? Na linha de frente de tudo que estava acontecendo. Depois disso eu fui para pneumologia do Servidor Público Estadual, o IANSP. Ainda num contexto de pandemia, um pouco melhor, mas ainda assim a gente viveu muito tudo isso. E hoje em dia eu atuo nos hospitais tanto no 9 de Julho quanto no São Luís de Alphaville, também com consultório na região. E realmente a gente está aí agora avançando, né, na questão das doenças mais avançadas. Aí estamos iniciando uma pós-graduação também em pneumopatias avançadas. E seria isso, assim, o resumo. Eu acho que dentro desse tempo aconteceram várias coisas interessantes, né? Nesses 6 anos aí. Eu acho que não dá para resumir. Se a gente for falar de resumo, só falar em linha de frente, né? Que a gente sabe que os serviços tiveram um colapso enorme e principalmente a especialidade de vocês foi a que mais, eu acho que, como toda a equipe multidisciplinar, mas o pneumo teve ali à frente literalmente do quadro complexo quando o paciente está ali hospitalizado, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Mas muito bom ter você aqui, que tem uma bagagem muito grande e tem alguns pontos que eu queria trazer aqui, principalmente quando a gente fala muito de atendimento médico. E você tem uma frase que eu gostei bastante, você sabe disso. Sim. Que é o básico bem feito não substitui um resultado, não substitui um remédio. Ou seja, dentro de asma, DPOC, as outras doenças pulmonares que a gente tem aí com toda a complexidade, existe uma necessidade de uma boa estruturação inicial para entender qual é o caminho que esse paciente vai. Sim. Né? Da onde vem esse básico bem feito? Me conta. Esse básico bem feito, assim, é uma frase que eu também gosto bastante, porque eu acho que ela engloba os dois lados ali da parceria que tem que existir, tanto médico quanto paciente, no sentido, assim, do básico bem feito da parte médica, né? Começando do nosso lado da história. Então, eu falo muito dessa parte de como que a gente vai conseguir chegar num diagnóstico preciso, numa terapia de ponta, numa prescrição do que há de melhor, sem fazer o básico bem feito, que seria a gente parar para conseguir ouvir, conseguir entender o que esse paciente está nos trazendo de preocupação, queixa, angústia. Quando a gente fala,
É o básico, mas na verdade é o básico mais importante ali de toda essa cascata, né? E eu acredito nesse básico bem feito do lado do médico, né? Que seria essa anamnese, exatamente, e que engloba uma porcentagem que eu brinco assim dos pacientes que mais de 90% das angústias vão estar resolvidas assim no sentido de entender o que são, o que o paciente está trazendo e tentar chegar realmente no diagnóstico, na terapia. E também esse básico bem feito que eu falo para os pacientes do lado deles também, né? Que seria o básico bem feito da parte da pessoa que está trazendo essas queixas. Então, o que esse paciente pode fazer numa maneira além da terapia que a gente pode prescrever? Então, o que é esse básico? Será que é o sono, a alimentação, a atividade física? Que também, na maioria das vezes, quando esse básico é bem feito, a gente tem uma possibilidade de sucesso imensa dentro das terapias que eu vou oferecer para o paciente também. E que não é fácil, né? Mas quando você traz um dos pontos que é um pilar seu de forte de tratamento, quando a gente fala de qualidade do sono, é algo muito básico, que a gente aqui, enquanto paciente, sabe que isso é importante, mas não necessariamente a gente consegue parar para refletir e ter algumas ações, né, práticas ali que você coloca para poder ter resultado. Sim. Dentro do seu dia a dia, o que mais te surpreendeu fazendo o básico bem feito? E quais são os desafios para fazer um básico bem feito? Que eu acho que eles existem e não são poucos. Sim, sim. Eu acho que nesse tempo, assim, o que tem me surpreendido muito desse básico bem feito é a quantidade de paciente que me traz esse feedback de nossa, eu tô saindo muito feliz e não porque eu trouxe uma ideia genial ou milagrosa, mas porque ele foi ouvido. Então eu acho que isso me traz assim uma percepção do quanto talvez isso esteja se tornando raro, infelizmente, por diversos fatores que acho que a gente ainda consegue conversar, mas isso tem me surpreendido muito, assim, de nossa, eu saí feliz realmente de ter falado o que eu precisava falar e me escutaram, não fui interrompido. Então eu acho que isso realmente assim me surpreende. E agora falando um pouquinho de sono, né, fazendo esse link, bom, eu acho que sono também traz muitas possibilidades de tema aqui, mas eu acho que é algo que às vezes é subestimado no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver, porque a gente é muito valorizado pela nossa produtividade, por o quanto a gente conseguiu produzir naquele dia, o que a gente trouxe de resultado. Mas o sono que cai dentro dessa possibilidade de recuperação para o nosso corpo e para tudo que há de sistema no nosso corpo, ele acaba ficando meio de lado porque ele não está dentro da produtividade ali do nosso dia. Só que, na verdade, ele tem que fazer parte dessa cascata porque ele vai trazer o resultado aí de toda essa produtividade ao longo do tempo. Mas acho que a gente consegue explorar bem ainda, né? Tem vários itens aí que a gente pode conversar. Acho que um dos temas também, quando a gente olha atualmente, é a apneia do sono, né? E que ela hoje, a gente discutiu essa semana, inclusive conversando, ela vem em conjunto com uma outra necessidade do paciente também de ser observada e ser olhada, né? Então você tem um impacto sistêmico e você precisa atuar em cada camada com a sua necessidade de solução, né? Então acho que assim tem muita coisa que está acontecendo na apneia do sono. O que você tem visto que tem melhorado? E é o caminho que o paciente pode seguir, né, olhando muito para esse contexto, porque a gente vê que tem talvez muitas ciladas ao longo desse circuito, mas se você não tratar direito a apneia em maneira sistêmica, você não tem resultado. Sim, exatamente. A apneia do sono, na verdade, vem sendo mais abordada nos últimos anos, porque ela tem uma relação muito íntima com
obesidade, que também faz parte de um tema que está em alta aí nas últimas décadas, na verdade. E ela envolve muita coisa, assim, porque a obesidade é uma doença muito complexa, na verdade, né? Então, uma doença que a gente não vai precisar, até só do médico, a gente vai precisar de uma equipe de vários outros especialistas da saúde. E eu acho, assim, que a obesidade, ela traz essa necessidade da gente entender muita coisa por trás do paciente. Então, o que que tem? Qual que é a importância de eu ouvir esse paciente? Será que existe uma ansiedade, uma depressão ali? O que mais que está envolvido, sabe? Não é só o fato de eu falar para o meu paciente que ele precisa emagrecer, que ele precisa melhorar hábitos de vida. Então, a gente tem um monte de coisa que acontece nessa aparência da obesidade e da apneia do sono. E realmente, dentro da pneumologia, ela vem em alta também porque a gente agora tem aprovação de diversas medicações, nesse contexto de medicações para emagrecer, que inclusive estão aprovadas para a apneia do sono, estão aprovadas nesse contexto da gente tratar a obesidade do paciente e que, inevitavelmente, a gente também vai tratar a apneia do sono porque o fator de risco principal é a obesidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente eu vejo que vem sendo muito conversado e que bom, né? Porque a gente tá vendo que a população tá mais ativa nessa questão de saúde, de atividade física. Isso se tornou até um boom, né, nos últimos anos. E eu acho que o importante é a gente entender que existem mais camadas por trás disso tudo. Não é exclusivamente a gente medicar isso. Claro que a gente tem evidência, tem estudo, isso é excelente, mas também tudo que tem por trás desse paciente que traz a obesidade, a apneia do sono e todos os riscos que a apneia do sono trazem, né? Então, seja risco cardiovascular, que aumenta aí a ideia de possibilidade de infarto, AVC, uma hipertensão não controlada, seja a questão também de aumento do risco de demência, alterações de memória, alterações metabólicas. A gente já sabe hoje em dia que a apneia do sono a longo prazo, ela traz muito risco para o paciente. Então, eu acho que todo esse contexto que a obesidade nos traz dentro da apneia, a gente tem que estar bem atento, né? E você vê que legal, né? Que ele volta e se conecta quando a gente fala do básico bem feito, de capturar todas as necessidades, para que a gente tenha aí uma construção bem posicionada do que esse paciente precisa. E quando você fala de obesidade, você tem uma depressão envolvida muitas vezes. Então, entender e conseguir atuar em todas as camadas é um desafio muito grande. Sim. Né? E você fala, por exemplo, da questão do paciente, né, da população estar mais ativa. Também em função de tudo isso, tem muita informação circulando pela rede social, pela internet, entre os amigos que a gente republica informações que a gente ouviu. Então, como é que você lida dentro da pneumologia a respeito desse tema quando a gente tem informações aí que acabam tirando a real intenção ou o real malefício que alguma coisa pode causar? Sim. Hoje eu falo para os pacientes que eles já chegam na consulta com um monte de informação para o médico, né? Então, eles já pesquisaram Google, nas inteligências artificiais, ou já ouviram em alguma rede social alguém falando sobre o tema que eles estão trazendo para nós. E eu acho que nesse contexto, assim, a gente tem que tomar muito cuidado dentro das famosas fake news, mas não só isso, de quem é esse especialista, entre aspas, que está me passando essa informação. Ele é um especialista, ele realmente tem formação para trazer essa informação, né? Porque a gente precisa estar muito atento a isso. E eu falo, isso eu explico assim, para os meus pacientes, para os meus familiares, que a gente tem que procurar. Então, ele tem um registro de especialidade. O que seria isso? Eu consigo ir lá, eu consigo procurar
pelo RQ do especialista. Então, assim, ele realmente fez essa especialidade, o que ele está trazendo. E mesmo dentro disso, a gente avaliar quem trouxe essa informação. Então, da onde vem esse estudo? Não precisa ser uma coisa muito grande de entender, assim, profundamente a área. A gente nem quer isso. Claro, a gente tem que trazer isso para os pacientes, mas entender quem que está sendo esse veículo de informação. Se alguém que tem essa capacidade de pegar uma informação de qualidade e, de fato, traduzir para o paciente. Porque eu acho que essa é a nossa função, a gente traduzir numa linguagem compreensível para ele e de uma maneira clara e verdadeira, porque as informações elas não podem ser modificadas, né? Sim, sim. E pegando esse gancho, me traz um pouco do que a gente tem conversado dessa onda de utilização de vape, inclusive por jovens utilizando, né? Crianças, enfim. Então, eu sei que você tem visto muita coisa no consultório, no hospital de maneira complexa, porque temos a falsa informação, você já me corrige se eu estou falando a verdade ou não, circulando pela rede de que o vape ele é nocivo, né? O vape não vai fazer tanto mal quanto o tabaco. O vape é mais tranquilo, porque ele é cheirosinho, aquela história toda, não tem fumaça, enfim. Me fala um pouco como você tem enfrentado a batalha do vape. Sim, é uma batalha mesmo, porque o vape ele veio muito bonitinho, muito cheiroso, muito agradável no sentido de não tá incomodando ninguém, não tá soltando um cheiro, uma fumaça, o que quer que seja. Só que, apesar do vape ter aí o cigarro eletrônico, na verdade, seus 15 anos assim de uso, que a gente consegue estudar, entender o que está acontecendo, ainda assim a gente está situando onde estamos com o cigarro eletrônico. E o grande problema é essa informação que chega muitas vezes aos pacientes de que ele pode ser uma alternativa para cessar tabagismo, ou então ele pode ser uma alternativa para continuar fumando, mas com danos muito menores, e que a gente sabe que tudo isso não é verdadeiro por esse pouco tempo, digamos assim, que a gente tem de acompanhamento. Então, a gente entende que a verdade a partir do momento que uma indústria perde força de algo, ela precisa nos trazer algo diferente para chamar a atenção da população. Então, uma população que desejava algo mais moderno, mais bonito, que parecesse muito inofensivo, mas que, na verdade, ele traz aí uma ideia de conseguir viciar mais o paciente, porque a gente tem toda uma questão da nicotina, que ela vem em forma de sais de nicotina, então o paciente ele acaba utilizando mais do que ele conseguiria no cigarro comum, sem os efeitos ruins de um abuso de nicotina. Então, isso preocupa muito porque são cargas tabágicas muito altas em populações muito jovens. Então, quando a gente calcula, são populações que são novos, são jovens e tem uma carga como se alguém tivesse fumado por anos. Então, assim, isso fica muito cumulativo. E muitos pacientes me falam, mas o meu vape não tem nicotina. Existem vapes que não trazem nicotina, mas inevitavelmente dentro dos líquidos vão ter ali os aromatizantes, vão ter diversas substâncias tóxicas que, pelos estudos, a gente já sabe que sim, tem potencial de alterar o DNA da célula, de causar inflamação, estresse oxidativo, e talvez em médio prazo, assim, a gente já vai ver o potencial de aumento de todas as doenças que o cigarro traz, entre outras também adicionais, e até mesmo o risco de câncer. Então, o que me incomoda muito é essa ideia que é vendida de que é uma possibilidade moderna, inofensiva, com cheiro bom e que é muito aceitável da gente manter nas festas, no dia a dia. E isso é totalmente equivocado, assim. Uma ideia bem ruim para a população. Muito bom, bem esclarecido. E me fala uma coisa que me preocupa bastante, já conversando com outros colegas e lendo outros contextos.
a idade está cada vez menor de pessoas usando vape. É isso? Sim. Né? Acho que já ouvi o caso de as crianças de 12 anos, de 11 anos em escola, tem um pouco disso, acaba chegando isso no consultório também. Sim. Inclusive, essa semana eu atendi uma senhora que está investigando uma doença pulmonar por uso de cigarro e a filha tossindo muito durante a consulta, acompanhando uma filha adolescente bem jovem, acho que em torno de 13 anos, e usuária de vape. Então, assim, são os adultos jovens mesmo. E porque é uma coisa tão bem estruturada, digamos assim, esse comércio de cigarro eletrônico, que existe diversos vapes que eles são feitos para ficar escondido na roupa, para ninguém ver, para parecer que é um pedaço ali do casaco do adolescente, para parecer que é uma balinha, alguma coisa assim, para a escola não perceber. E muitas vezes isso acaba fazendo com que a população cada vez mais jovem tenha acesso, porque vai passando, ninguém tá vendo. E isso é uma coisa assim que preocupa muito, tanto que teve esse meu caso pessoal, e eu até tentei abordar essa acompanhante, essa filha, mas foi uma abordagem que a gente não conseguiu trabalhar tanto, ela também não conversou muito naquele momento, mas o que preocupa é que a gente já viu aí, em contexto de Estados Unidos, outros países, o que vem acontecendo com essa população jovem. Então, sim, são populações de relato aí de 17 anos que estão na UTI, que estão em ventilação mecânica por uma lesão pulmonar aguda que acontece pelo vape, pelo cigarro eletrônico. Então, é algo que, além desse risco a longo prazo, ele pode fazer uma lesão aguda muito grave. Isso é relatado, isso aconteceu realmente em ambiente de UTI, de paciente que morreu muito jovem pelo uso. Então, isso preocupa bastante por essa possibilidade dele ser escondido, ninguém sente cheiro, ninguém vê, os pais não percebem, digamos assim. E você acredita que o esforço na saúde, no ecossistema da saúde, entre sociedades, entre fabricantes, entre governo, a gente está conseguindo dar devida atenção para esse tema? A gente tem conseguido chamar a atenção desse tema com a mesma realidade e urgência que você encontra ele no consultório? Eu acho que a gente não tem conseguido ainda dar essa atenção necessária, porque a gente vem passando por algumas dificuldades que na minha cabeça são até um pouco absurdas, mas, por exemplo, até pouco tempo a gente estava lutando para o vape não ser legalizado e a gente conseguiu que não fosse legalizado. Então, assim, a gente precisa realmente colocar essa conversa igual. Eu dei esse exemplo dessa paciente que a mãe sabe que ela fuma vape, não é que não sabe, que é escondido ou algo assim, mas que não se conversa sobre isso, porque, não, isso não é o caso, eu não tô fumando cigarro, eu não fumo, como eles dizem, eu só uso vape. Então, acho que não, a gente precisa bater na tecla de que sim, é fumar, sim, vai muito possivelmente causar câncer, vai te causar todos os malefícios do cigarro comum, só que isso precisa chegar à população, né? Então, acho que a gente ainda está longe de falar abertamente sobre isso, e é com uma população muito jovem. Então, como é que a gente vai abordar eles? Eu acho que isso é um outro desafio, porque é uma população de pré-adolescentes, digamos assim, né? Tem 13 anos, você tem aí um desafio muito grande. Muito bom. E quando a gente fala a respeito de jornada de asma, DPOC, né, existem diversos linhas de tratamento e protocolos a serem seguidos até que o paciente entre numa fase que ele precisa de mais ou menos recurso de solução ali que você precisa utilizar para que ele possa estar estabilizado, para que ele possa ter uma boa qualidade de vida. E você atua no consultório, você atua em frente do hospital, você conhece diversos serviços, né? À frente de serviços na residência. Nem todo mundo tem acesso à mesma solução do mesmo momento. Como é que a gente aplica isso? Porque eu sei que tem ferramentas iniciais que estão dentro dos protocolos do SUS e até outras tecnologias muito mais avançadas. Sim. Como é que você encara isso no seu dia a dia? Como é que está posicionado isso?
É para todo mundo essas tecnologias? Como é que tá isso? Então, nos últimos 10 anos, realmente, assim, o tratamento para asma, especialmente agora, nos últimos anos, para DPOC, que seria a doença do tabagista, né? Doença que a gente especialmente vê naqueles pacientes que tiveram uma exposição ao cigarro. Então, essas doenças, elas tiveram uma inovação gigantesca no tratamento, no sentido de que a gente começou a entender que até a maneira que eu falo para os pacientes, que a asma ela tem nome e sobrenome. Então, assim, não é simplesmente eu tenho asma, tá bom, mas qual que é o sobrenome da sua asma? Então, vai ser uma doença que a gente entende que são cascatas inflamatórias diferentes e que esses pacientes a gente consegue facilmente, assim, por exame de sangue, que é disponível em contexto de sistema de saúde pública, em contextos também de plano de saúde, a gente consegue dosar com facilidade, não é nada fora do possível no nosso dia a dia, para a gente conseguir definir como é o sobrenome dessa asma. E agora, como é o sobrenome da DPOC. Mas a DPOC é bem mais nova essa possibilidade. E a partir disso, a gente tem o aparecimento nessa última década, né, e muito validado, dos imunobiológicos. Então, são as medicações que não vão tratar só o sintoma do paciente, elas vão na cascata de tudo que está acontecendo com esse paciente. Então, por que esse asmático está inflamado? Qual que é a cascata que causa tudo isso? A partir do momento que eu defini isso, o imunobiológico ele vai atuar nessa célula, digamos assim. E sim, são medicações, eu até trouxe um exemplo, né? São medicações que são essas famosas canetas que simples de aplicar, subcutâneas, não dói, não tem nenhuma grande dificuldade na aplicação. E a gente tem disponibilidade, sim, inclusive pelo SUS. Quando a gente vê essa disponibilidade no sistema de saúde público, é claro que a gente não tem todas as disponibilidades que a gente tem no serviço privado, mas a gente consegue tratar, sim, o nosso paciente que está no serviço público com imunobiológico. Quando bem documentado, quando a gente consegue fenotipar, que traduzindo você conseguir definir o sobrenome da asma desse paciente da DPOC, é um acesso bem amplo. Então, isso é algo que a gente consegue trabalhar nas duas frentes, tanto pública quanto privada. Mas é uma burocracia, é muito difícil? Não, a gente tem que quebrar isso também. Não é tão difícil. A gente pode, com exame simples de sangue, definir e seguir um roteiro e conseguir sem grandes problemas. Não entra dentro daquela burocracia que parece impossível. Então, isso a gente tem que também trazer informação, né? Que não é tão difícil assim. Sim, e porque muitas vezes a gente entende, quando a gente fala de um tratamento como imunobiológico, ele acaba causando uma percepção de um tratamento diferente de uso de uma bombinha, né? Dos dispositivos que você acaba usando ali no dia a dia. Uhum. E que bom saber que a gente está abastecido tanto na rede pública quanto privada, com as suas características. Claro que precisa ter um protocolo ali, Sim. Como você falou, identificar o sobrenome e identificar o perfil do paciente, tá? Mas que bom saber que a gente, dentro na linha respiratória, né, que tem uma camada muito grande de pacientes sendo acometidos por esse tipo de doença, Sim. ter esse portfólio de solução à disposição do médico, né? Então, eu acho que isso é legal. E é bom as pessoas entenderem também a questão da dificuldade do acesso. Uhum. Porque hoje mudou muito, é o que você falou, tem muita ferramenta, né? Tem a ferramenta de LME que você mesmo constrói ali e desburocratiza, porque é entender o perfil e entregar a solução. Isso. E que volta no começo da nossa que eu ia conversa. falar. Que como que eu chego nisso, na terapia de ponta? Fazendo o básico bem feito, que é ouvindo meu paciente, vendo qual que é a queixa, em qual imunobiológico que ele se encaixa. O que incomoda mais é pulmão, é via aérea superior, é pele.
que eu até também falo para os pacientes, vocês não são só um pulmão, vocês têm pele, vocês têm nariz, a gente tem que entender tudo isso que está acontecendo e, acima de tudo, vocês são o ser humano que está na frente de tudo isso, não é nem por trás, né? E a partir do momento que a gente escuta isso e entende a principal queixa, o que mais incomoda, e que eu falo que geralmente em 1, 2 minutos que a gente pare e não interrompa o paciente, a gente já vai chegar nessa ideia do que é mais importante e conseguir definir um tratamento de ponta. Então, começa no básico bem feito, mas eu chego no tratamento padrão ouro para a doença, né? Então, isso é interessante, assim, da gente perceber, né? No dia a dia. Que bom. Literalmente, o seu paciente é ouvido. Sim. E ele, inclusive, aquilo que a gente conversou, ele se surpreende com isso. Que é o que me surpreende, né? O paciente ficar muito surpreso de ter sido ouvido, e é algo que eu fico surpresa, mas também fico feliz de perceber que com isso a gente já consegue trazer na verdade, esse vínculo, essa confiança que muda todo o curso e todo o prognóstico da doença dele, né? Porque ele foi ouvido, ele confiou, ele percebeu que ele pode fazer e seguir o que a gente está propondo, porque se tiver algum problema ali no meio do caminho, ele vai ser ouvido e a gente pode reavaliar o que está acontecendo. E o que é legal, porque quando seu paciente se entrega, né, na curva de confiança com você e consegue te trazer informações para que você possa construir um diagnóstico, identificar o sobrenome da doença dele e melhor posicionar uma solução, é que muitas vezes ele está tendo uma qualidade de vida muito ruim por muito tempo, né? Mas esse básico bem feito coloca ele a passo de entrar numa terapia que pode estar acessível para ele e pode trazer para ele uma qualidade de vida muito superior ao que ele está nesse dia a dia, né? Com certeza. Inclusive, eu tenho alguns exemplos que eu trago sempre, que eu acho que é muito interessante. Assim, eu tenho uma paciente mais de 80 anos que já tinha ficado internada 2 vezes com ventilação mecânica em UTI, muito grave por uma asma, que ela passou uma vida achando que era normal você viver com sintoma. Então, ela até me perguntava, mas o quanto de falta de ar é normal eu sentir? Eu falava, eu não quero que a senhora sinta falta de ar, a senhora tem que viver com qualidade de vida. E ela, hoje em dia, fez uso de imunobiológico, e da última vez que a gente conversou, ela estava super animada porque ela voltou a dirigir, ela tá morando na praia e ela voltou a ter a qualidade de vida que ela precisava naquele momento, e ela entendeu que ela não precisa viver com sintomas, ela não precisa se adaptar aos sintomas. Então, a gente tá num momento, e que bom, da pneumologia, que a gente consegue trazer isso. Assim, são pacientes que geralmente evoluem muito bem, com ganho de função pulmonar, e quebrando esse tabu de que é difícil de aplicar, é uma coisa de outro mundo. Não, não é. É uma coisa muito simples e que o paciente, inclusive, aprende e aplica sozinho. Ele pode receber na casa dele. As primeiras vezes a gente vai observar, vai ver se ficou tudo bem, se ele fez conforme tem que ser feito. E depois ele vai viajar e ele leva a medicação e vive muito bem. Que bom, ou seja, tem uma... a gente quebrou alguns mitos aqui, né? Porque a gente fica muito naquela história do que tem de novo, o que tem de novo disponível, acessível, seja no hall da ANS, seja na farmácia de alto custo, de que maneira que o paciente vai conseguir acesso a esses tratamentos. E dentro de um contexto, também olhando aqui, a gente falou do vape, que é algo importante, a gente está falando dos imunobiológicos. O que mais a gente precisa olhar nessa linha de cuidado que a gente precisa dar uma atenção dentro da jornada do paciente na pneumologia? Sim. Aí entra um tema que me interessa muito também, e que muitas vezes eu fico feliz quando o paciente vem com esse tema, que é o tema da prevenção. Então, eu tenho alguns pacientes que já estão chegando com essa ideia de
eu vim ver como eu tô para prevenir que aconteça alguma coisa. E isso me deixa, eu falo para eles, nossa, eu ganhei o dia, porque é um tema que a gente sabe que países que têm essa saúde de primeiro mundo, digamos assim, né? Então, quando a gente vai olhar ali Holanda, quando a gente vai olhar Reino Unido, Austrália, eles focam muito nisso. Então, assim, a prevenção, a gente evitar de chegar ao médico com uma doença, mas chegar ao médico com essa possibilidade de como eu previno ter a doença. Então, por que esses países têm sistemas de saúde tão incríveis? Porque, na verdade, eles focam muito na prevenção e a gente consegue evitar um monte de doença. Então, acho que isso é um tema que, em contexto de Brasil, a gente precisa abordar mais. E os pacientes, geralmente, eles ficam, assim, super animados em entrar nesse tema, mas a gente tem que trazer para eles, porque não é algo que já está no dia a dia do médico. Eu vi até uma live sua essa semana, você estava falando de rastreabilidade, enfim. Eu concordo com você que quando a gente tem um sistema de saúde que trabalha proativamente para construir saúde, ou seja, a gente faz um mapeamento de risco e etc., a gente tem um outro tipo de impacto. Mas acho que realmente é um desafio nosso aumentar, inclusive, a ação número 1, que é ter a saúde ativamente sendo cuidada, como prevenção, uma ferramenta de investimento, mas também entendo que ainda tem bastante espaço para diagnóstico, né? Sim. Diagnósticos, que a gente faça um diagnóstico cedo, para que você tenha tempo hábil dependendo do quadro clínico desse paciente, o quanto antes você começa, melhor você tem resultado. Sim. Exato. Tanto com o rastreio, né, que a gente quer diagnosticar cedo, tanto com a prevenção. Eu acho que isso realmente é algo que merece toda a nossa atenção aí no nosso contexto Brasil. Não, mas eu vejo que você externa muito isso através do seu canal de comunicação, da sua rede social, seja o cuidado, mas também ali buscar a investigação. Porque quando a gente fala a gente discutia mais cedo aqui falando de tumores. O quanto antes você consegue fazer o diagnóstico, melhor você tem uma resposta terapêutica ali, que você pode melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, uma chance de cura. Enfim, então acho que... Com certeza, E até puxando um pouquinho para o lado da pneuma, né? Essa questão de diagnóstico de tumor, câncer de pulmão, eu sempre falo também para os meus colegas que não são pneuma de lembrar de perguntar para o paciente se ele fuma, mas de uma maneira também que ele não sinta que a gente vai brigar com ele. Que a gente quer saber se isso faz parte da história dele, porque se sim, entra nessa questão do rastreio. A gente tem que rastrear esse paciente anualmente com uma tomografia de baixa dosagem, né? Então, a gente tenta fazer um rastreio que não traga nenhum malefício, mas naquela questão básica, né? De pergunta, qual foi o hábito de vida dele, o que ele teve disposição, com o que ele trabalhou, será que era algo que a gente também precisa rastrear? E de uma maneira que ele se sinta confiante também de nos contar, que eu falo para os pacientes, a gente não está aqui para julgar nenhum hábito seu, é só que a gente precisa saber o que aconteceu ao longo da sua vida, até para o rastreio ser adequado, né? Eu vejo que você tem até o brilho nos olhos quando você fala do básico bem feito e dessa construção de curva de confiança. Sim. Eu entendo que você tem muito resultado nessa abordagem com os seus pacientes. Sim, eu percebo que a gente constrói uma relação muito boa, assim, com esse básico bem feito. E às vezes eles até ficam pensando em algo que a gente conversou e depois eles me trazem, olha, eu lembrei e tô trazendo essa informação aqui que é importante, que é interessante e a gente tem esse vínculo muito bom, assim, no sentido deles realmente se sentirem livres e conversar. E isso acaba vários diagnósticos que são complexos, que a gente não consegue, às vezes, trazer numa primeira consulta,
que você chega em casa e fica pensando, meu Deus, o que será? Como... E eu falo às vezes para meus pacientes, olha, eu vou estudar, porque eu não sei ainda o que está acontecendo, mas vou estudar e a gente vai conversar sobre isso. E daí, no outro momento, olha, trouxe essa informação, então ele se sentiu seguro que ele seria ouvido e com aquela informação, às vezes a gente fecha um diagnóstico. Então, isso realmente traz resultado assim na decisão e na precisão do que você vai tratar. Muito bom. Decisão e precisão é o resultado final que você consegue trazer bons desfechos clínicos. Sim. Muito bem. Acho que a gente tem diversos temas que a gente pode explorar bastante, mas eu queria entender de você, assim, recapitulando tudo que a gente trouxe até aqui, né? Qual é a mensagem que a gente deixa para cada um dos temas que a gente falou? Qual é a mensagem que a gente vai deixar quando a gente fala de uso de vape? Uso de vape. Acho que a mensagem para a gente tentar chegar ali no jovem, né? No público bem mais jovem que a gente recebe no consultório. Não aceite essa informação de que é algo que não está te trazendo nada de ruim, que está muito adequado com o moderno, com o que a gente acredita que não traga o malefício do antigo, né? Porque fumar o cigarro comum ficou pros velhos, para eles, né? Então, acho que do vape é isso, assim, de não aceite isso que te trazem de informação e sem entrar em outros pontos, mas, assim, perceba como que o mundo funciona para tentar voltar a vender algo que não estava mais sendo vendido. Então, eu acho que para os jovens eu falaria e falo muito isso, assim, eu gosto muito de recapitular e explicar para eles o fato de não ter nicotina não quer dizer que não vá fazer mal, porque eles me trazem muito essa ideia, mas eu não uso com nicotina. Mas eu falo para eles, não interessa, tem substâncias ali que podem fazer tanto mal ou até mais mal, no sentido de uma fibrose das vias aéreas ou outras doenças da pneumologia que a gente nem sabe ainda o que vai aparecer. Então, isso eu acho que eles precisam ouvir. Porque é o que você falou, já tem pouco tempo, não é tanto quanto o tabaco, que você tem diversas situações e é um produto aí que alastrou na juventude e realmente causa muita preocupação. E chama atenção que o boom veio bem ali na pandemia, né? Eu fico me perguntando como que... O que contexto que fez esse boom ali na pandemia do vape? Será que... Não sei, um isolamento? O que aconteceu? Isso eu nunca achei um estudo ou algo, mas me traz esse questionamento, assim. Que é um boom num contexto de tanta doença e doença pulmonar mesmo, né? Que a gente viu na pandemia. Eu falo para os pacientes que na pandemia a galera lembrou que a gente tem pulmão, voltou a procurar o pneumologista, tudo mais. E mesmo assim foi quando o vape explodiu entre os jovens. Então, é meio contraditório, né? Sim. Em passar no momento que vivíamos com essa preocupação de a doença respiratória, esse também entrar como um vilão nesse contexto. Muito bom. E de uma maneira geral, quem se conectou com a gente, ouviu o nosso bate-papo, qual é a mensagem que a doutora Lara quer deixar para essa audiência aí que nos acompanha? Sim, eu acho que 2 pontos assim que eu gostaria de deixar e que são pontos, igual eu falei, que eu falo para os meus pais todas as vezes também, primeiro de tudo, vá atrás de quem está te trazendo uma informação, então pesquise quem é essa pessoa, pesquise o quanto ele estudou para estar te falando sobre isso. Valorize o profissional que teve todos os seus anos de estudo para te trazer uma informação de qualidade. Então, todos os
que a gente fala assim, as inscrições, né? Que eu falo CRM, o RQ, tudo isso existe para o paciente poder ter a certeza de quem é essa pessoa que está tratando. Então, vá atrás de entender se essa pessoa possui esses pré-requisitos que são muito importantes. E, além disso, a frase que eu falei várias vezes, mas que eu gosto muito do básico bem feito, mas assim, a nossa parte médica de ouvir e fazer esse básico bem feito, mas a parte do paciente do básico bem feito de não existe um remédio, uma soroterapia milagrosa, não existe nada que vá te milagrosamente trazer anos de vida, te livrar das doenças, nada disso. A medicina não é exata, eu sempre falo isso para meus pacientes também. A gente lida com um monte de possibilidades, então eu sei que isso traz uma angústia de, mas o que será que pode acontecer? E às vezes a gente não responde, mas fazer o básico bem feito no sentido de lembrar que a gente precisa dormir as suas pelo menos 7 horas por noite. Lembrar que as telas também tem que ter a sua pausa ali para a gente poder dormir bem. Então, a gente não vai produzir melatonina se a gente ficar com o celular ali antes de dormir. A gente vai ter uma piora de vários sintomas também, né? Então, sair das telas para dormir bem. Dentro do básico bem feito, pratique atividade física. Eu sempre falo isso também dentro de casa. Eu não sei um animal na natureza que não faça atividade física, porque se ele não fizer, ele não vai se alimentar. Então, a gente precisa fazer atividade física. A gente não foi feito para não se mexer. E se alimente bem no sentido de não tem nada milagroso. É comida de verdade. Então, acho que é dentro desse básico bem feito que eu vejo os meus pacientes que fizeram tudo isso ao longo da vida e que são aqueles super idosos, meus pacientes de 105, 106 anos, que estão ali vivendo bem, não estão com nenhuma doença física, assim, que limite, e também estão com toda a sua capacidade cognitiva para a idade, sabe? Então, eu acho que seriam essas duas mensagens que eu gostaria que quem nos ouviu levasse. Ou seja, é a voz do especialista, né, que traz uma recomendação. Então, procure se informar. Tem um site muito legal que a gente conversou, chama Saúde a Sério. Sim. Então, tem um grupo de médicos que divulgam informações, principalmente quando cai um tema em alta aí, e eles trazem bastante. Tem a referência do especialista, né? Então, a doutora Lara, por exemplo, tem um canal onde ela se comunica com os pacientes, onde ela passa essas informações, e acho que é importante se conectar com referência, porque senão a gente fica numa conversa paralela, sem saber o fundamento de tudo que a gente precisa, e muitas vezes tomar caminhos errados ou não chegar a caminhos que deveria chegar. Sim, com certeza. E isso realmente você prestar atenção em quem está te trazendo a informação sobre a sua saúde, que é a sua vida, que é o nosso bem, né? Que a gente carrega. Eu acho que é o foco, assim, de... É o básico bem feito. É o básico bem feito. Quem está me trazendo isso? Então, vou olhar ali se ele fez o básico para me trazer isso. Muito bom. Quero te agradecer por esse bate-papo. E acho que foi muito rico aqui o que a gente construiu. E até as próximas conversas também, tá bom? Com certeza, eu que agradeço, Adriano, muito bom. Temas que eu gosto muito de conversar e vamos seguir aí falando sobre tudo isso. Vamos embora. Obrigada. Obrigado. Eu quero trazer mais alguma coisa? Tem algum tema que faltou? Acho que hoje a gente conversou de tudo que estava em mente, mas vamos pensar nos próximos. Tá bom. Então, fechou. É isso. Beleza.